Olá, seja bem-vindo aqui no canal Podcast Madalena Siqueira para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da Palavra de Deus com salmos. E hoje vamos que vamos dar continuidade ao salmo do dia, o salmo de número 78. E eu quero te acolher, você que está chegando aqui pela primeira vez, que é o de paraquedas aqui no vídeo, para que dê uma maratonada aí nos outros vídeos, né, nos quais são 70, mais de 77 salmos aqui refletidos diariamente para você. Então é muito conteúdo maravilhoso aqui para você. Então vale a pena você maratonar os vídeos e permanecer aqui no canal. E não se esqueça também de se inscrever, dá seu joinha, like e fique por aqui. E vamos hoje a nossa meditação, né? Com um salmo bem longo, mas eu vou ficar com. São 3 páginas, mas hoje eu vou ficar com uma folha só, uma página só do salmo, que é o número 78. Um salmo muito significativo, histórico, mas que vale a pena você estar aqui comigo para nós refletirmos juntos. Quando, quanto mais aprendemos, mais refletimos, quanto mais entendemos, mais amamos, né? Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, quanto mais refletimos a palavra de Deus, mais buscamos, mais entendemos e mais amamos. Mais compreendamos e mais amamos. Então, vamos lá. Vamos lá aqui para o Salmo de número 78, sem delongas. O reflexo aqui do. Peço desculpa aqui pelo reflexo à noite, por conta aqui da lâmpada, né? Mas daqui a pouco eu já, terminando aqui, eu tiro para não ficar incomodando. Sem memória não há fidelidade. Povo meu, escuta minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura. Os louvores de Javé, seu poder, e as maravilhas que realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel, ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e as contem aos seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus, e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei, esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara, quando realizou a maravilha diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis. Ele dividiu o mar e o fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com uma nuvem, e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto, e lhes deu de beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo do deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu próprio gosto. Falaram contra Deus. Pudera Deus preparar uma mesa no deserto?
Pudera Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha e a água brotou, e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne a seu povo? Ouvindo isso, Javé se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu, fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. Palavra, palavra do Senhor. Oh, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É, força de hábito, né? Terminar a leitura com palavra do Senhor. Mas aqui, nos Salmos, geralmente eu uso o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E, vamos aqui, vamos para esse salmo, o contexto geral desse poema, né, que é um poema, esse salmo expressado em poema, ele conta, que ele faz conta a história, a meditação, ele testemunha a história de um povo, que é o povo do deserto, o povo do deserto, o povo do deserto em direção à terra prometida. Então, ele diz assim, que ele já conta com esse povo, que já no título é sem memória, não há fidelidade. Por quê? Porque este povo, ele quer contar essa história de um povo que foi infiel, esse povo da Terra Prometida, que caminhava aí por 40 anos, sendo conduzido por Moisés, foram um povo muito desobediente a Deus. Porque este povo, ele foi infiel, no caso, além da sua infidelidade, também houve muitas desobediências deste povo com Deus. Por quê? Porque esse povo vivia milhares de décadas no Egito, sendo escravos do faraó. E Deus, por piedade, por misericórdia, eh, conduziu, né, elegeu, na verdade, elegeu Moisés para conduzir esse povo, a libertar esse povo das mãos do egípcio. E Moisés, quando foi para lá, libertar esse povo, Moisés, Moisés tinha dificuldades, mas Deus capacitou, né, para ele aperfeiçoar suas dificuldades. E ele chegando no Egito, eu não vou contar a história aqui não. Se você quiser ler essa história, que é muito importante saber. Se eu vou passar esse contexto da história de um povo, né, porque essa história que Deus conta é necessário nós sabermos a história. A história das gerações onde Deus compôs a história, porque isso aumenta a nossa fé. Então, vou contar só um pedacinho, né? O povo, quando Moisés foi lá, voltou ao Egito para libertar o povo, houve resistência por parte do faraó, né? O faraó não queria deixar o povo ir, de jeito nenhum. E Moisés sempre conversava com Deus e perguntava como que ele ia conseguir tirar, porque esse povo conduzir, porque está muito difícil. E Deus jogou as pragas, né? Foram várias pragas. Não sei quantas contas, foi inúmeras pragas sobre o Egito, para que o faraó deixasse o povo sair daquela escravidão. Mas o faraó foi coração duro, não permitiu que o povo saísse. Até que foi preciso um primogênito dele morrer, né? Para ele dizer que estava libertando o povo. Aí, quando o povo saiu em direção à liberdade, foi ele que mandou as carroças, soldados atrás do povo. Aí foi na parte que o povo chegou no mar. Aí Moisés abriu o mar, o povo
passou para ir em direção à Terra Prometida. E quando a cavalaria entrou, aí as águas fecharam e eles morreram. Foi assim que foi essa travessia que aconteceu. Então, assim, aí uma vez no deserto, o povo que é infiel, que não é agradecido, que tem muita ingratidão, começou a reclamar, começaram a se reclamar a Deus por conta, e ainda, além de lamentar tanto, ainda falava que quando eles eram escravos, eles tinham comida, comiam carne, isso, aquilo, porque Deus estava dando maná do céu, era os pães para eles comerem, e eles não estavam satisfeitos. E aí então Deus mandou carne do céu, que foram as codornizes, né? Para eles comerem, que é carne que eles queriam. E mesmo assim, eles nunca estavam satisfeitos. Resmungaram tanto que permaneceram 40 anos no deserto, andando em círculo, porque eles tiveram muitas chances de já sair do deserto bem no começo, quando eles foram do lado, já encontraram uma terra, mas eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles estavam cegos de muitas reclamações, por conta de muitas reclamações, resmungs, eles não conseguiam encontrar ou achar saída. Estavam cegos, reclamando, só murmurando. E eles continuaram no deserto por 40 anos. E Moisés já tinha, quando Moisés libertou esse povo, Moisés já tinha a sua idade de 80 anos. Ele não era nenhum jovem, ele era um jovem idoso. E com esses anos aí, mais 40 anos no deserto, encerrou seus 120 anos. E Moisés morreu lá no deserto, antes de conquistar a Terra Prometida. E quem foram os que conquistaram a Terra Prometida foi Josué, né? Filho de Nan, Nananã, filho de Num, é Nan, não sei. Mas vamos lá, pega a Bíblia, né? Qualquer dúvida aqui, eu convido você a pegar sua Bíblia e dar mais uma lida. Muito interessante, por sinal. Quando eu comecei a ler, fazer esse estudo bíblico, eu amei. Um dos livros que eu mais gostei foi a Bíblia, que ao lê-la, né, é histórias de um povo, história de uma geração, história de um povo de Deus, histórias muito lindas, muito significativas para a nossa vida. Aí foi o que aconteceu. Aí Josué conseguiu libertar o povo, mas a geração, né? Porque morreram todos no deserto. O que sobraram só foram os netos, né? Os netos e os filhos. Então, assim, os adultos reclamões não conseguiram adentrar a terra prometida. Aí Deus conta que esse salmo vem a nos colocar assim, ó. Por que que ele coloca sem memória não há fidelidade? Aqui ele apela aos novos, às gerações, aos filhos, para não ser, né, como os pais, não serem ingratos, não serem infiéis. E ele coloca também que relembrar a memória desse povo, quando lembramos a memória de um povo que é o povo de Deus, porque a memória é a raiz da fidelidade do povo, né? Ele quer dizer que a memória é a nossa raiz de fidelidade, quando nós lembramos e quando passamos memória, mas também, por meio dessa memória, trazemos para a nossa vida exemplos. E a partir das memórias que lembramos, memória de um povo, da história, podemos construir a nossa história, naquelas memórias significativas. E, e o já esquecimento leva à infidelidade, porque quando nós recebemos algo, até na nossa vida mesmo, quando recebemos algo de Deus, por exemplo, algo bom, e logo esquecemos as benevolências, igual aconteceu com o povo da Terra Prometida, né? Da Terra Prometida, lá do deserto, lá, o povo que caminhava no deserto de Israel, o povo de Israel. Quando eles estavam no deserto, eles receberam os benefícios de Deus, mas logo eles esqueceram. E eles começaram a resmungar porque eles não tinham. Eles não agradeciam o que eles tinham. Eles agradeciam o que não tinham. E a vida, quando nós não somos gratos pelo que nós temos, nós ficamos querendo e, e muitas vezes nós reclamamos do que não temos, a vida dá mais do mesmo. Então, aquilo vai se repetir para nós. Então, nós temos que aprender a lição. As memórias são relembrarmos o passado e trazermos a lição para o presente. E não sermos aquela geração incrédula, de coração duro,
que foram a geração de nossos pais, eu quero dizer, né? Os pais deles lá, os pais. Então, mas é a geração passada, nossos pais do passado, que estamos todos juntos e misturados, compondo o mesmo universo. Então, as gerações passadas refletem nas gerações futuras. Mas nós temos que mudar nossa consciência. Então, se a nossa geração passada não fez algo, nossa consciência, nossa geração agora, no presente, nós temos que fazer, né? Nós recordamos as nossas memórias passadas, trazemos para nosso presente aquilo que podemos pegar como experiência, das bênçãos que Deus nos fez e transformar a nossa realidade hoje. O que nós não podemos é repetir erros, erros que nós podemos consertar eles, não sermos como os antepassados foram, né? Foram pessoas muito, ai, não vem a palavra. Pessoas que não aceitam correção, pessoas muito resistentes a mudanças, com uma mentalidade muito, ai, não aceita mudanças, não aceita. Então, essas pessoas, nós não temos que trazer para o nosso futuro esse tipo de mentalidade. Então, vamos mudar nossa memória, porque ele quer dizer também assim: é preciso ter a chave da fé para perceber que a história é o processo pelo qual Deus age, levando o povo pela liberdade e a vida. Sem fé, se nós não temos fé, nós não, nós não somos nada. Nós não reconhecemos a história como tal, como ela foi, esse processo que nos transforma hoje. Então, olharmos para a história do passado, se não tivermos fé, ela é contada a nós de forma de poemas, de parábolas, de enigmas, até enigmas. E a base da fé mesmo, porque as pessoas, muitos dizem, ah, essa história é Bíblia, Bíblia foi escrita por homens, e quem diz que é verdadeira? Mas se olharmos por esse ângulo de não acreditarmos na própria história, então nós não temos hoje a história de fé em Deus, de acreditar que Deus é o Senhor da história, que Ele compôs a história. E a nossa liberdade na nossa vida, igual ele diz que Deus age, levando o povo à liberdade e à vida. Deus age na história, Ele agiu na história no antes, Ele age no durante e vai agir no depois. Então, ele age na nossa história dos nossos antepassados, nossas gerações passadas, e age nas nossas gerações presentes. E vai agir nas gerações futuras. Então, é isso. Então, nós temos, hoje fica por hoje, não vai passar muito aqui. Não dá para colocar tudo o que aconteceu na nossa história, na nossa história das gerações passadas, a gente contar. Mas algumas memórias que nós podemos trazer aqui para o nosso presente e escrever a nossa história, baseado nas atitudes, nas, nas maravilhas que Deus fez na história. É isso. Nas coisas maravilhosas que nosso Criador fez com a nossa geração. É isso que nós temos que trazer para o nosso presente, para a nossa vida aqui presente. É isso. Então, eu vou ficar com essa reflexão hoje, não vou estender muito, nós estamos aqui quase 20 minutos desse primeiro tempo de salmo, desse olha, nós estamos aqui no nosso primeiro, primeira página do Salmo 78. Então, aí nós continuamos aí no próximo vídeo, dando continuidade a essa reflexão com esse mesmo tema. Sem memória não há fidelidade. Para sermos fiéis, temos que ter memória, fiéis a Deus, né, nossa lembrança, guardar as memórias, trazer para o presente, moldá-las se preciso e continuar fazendo a nossa vida com a melhor consciência daquilo que queremos, com consciência e com fidelidade, não sermos infiéis como as gerações passadas foram. Então, tá aí a mensagem de hoje e até o próximo salmo e que Deus abençoe.